Você sabia que a Bíblia nos orienta a não colocar todos os nossos recursos no mesmo lugar? É isso mesmo que você ouviu. E esse princípio, ele está escrito há quase 3.000 anos, né? Antes mesmo da Bolsa de Valores existir, né? Estava muito, muito tempo atrás mesmo escrito, né? Mas ele se torna, ele continua muito atual, né? Para os nossos dias, mais do que nunca, né? E hoje a gente vai estudar, né, Eclesiastes 11, e vai nos mostrar, né, uma forma da gente administrar os nossos recursos, não colocando, né, tudo em um mesmo lugar, né, e sabendo gerir, né, tudo aquilo que Deus nos confiou, né, e quando eu falo para vocês, né, a gente está estudando mais educação financeira, então acaba sendo mais sobre o dinheiro, mas isso também dá para a gente refletir sobre as outras áreas da nossa vida, os outros recursos, né, como tempo, habilidades, oportunidades, né? Então, assim, a gente precisa levar isso, né, para todas as áreas da nossa vida. E Salomão, né, ele nos alerta quanto a isso, né, em não confiar os nossos recursos em um único lugar, né, e também para a gente ser bons mordomos aqui nessa terra, né, de todos os recursos, né, a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus, né, e hoje a gente vai, quem, né, puder abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes 11, é o versículo, capítulo 11, versículo 1 e 2, mas, né, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, né, eu sou formada em Teologia, História das Religiões, Administração, Recursos Humanos, mas aqui nesse canal, né, a gente fala sobre a Palavra de Deus, a gente estuda as Escrituras Sagradas, né, não apenas olhando para as promessas que Deus nos prometeu, mas também para os princípios, né, que a gente precisa obedecer, que a gente precisa colocar em prática, os mandamentos. Então, e nesse momento, né, a gente está passando por uma série, né, de 21 dias de sabedoria financeira, onde cada dia a gente aprende um novo princípio. Aqui a gente analisa se a gente está obedecendo, se a gente está colocando em prática, e eu vou trazendo alguns insights da minha vida, onde eu estou errando, onde eu estou consertando, né? Então, se esse tipo de conteúdo já abençoa a sua vida, né, se inscreva no canal, né, ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos, e vamos para a aula, né? Mas antes de começar a aula, gente, eu até queria aqui falar com vocês, né, que o tema da nossa aula hoje, né, é o Devocional 12, Diversifique seus investimentos. E eu gostaria que você me respondesse aqui nos comentários uma pergunta, né, se você já conhecia esse princípio de diversificação sobre investimentos, né, não só sobre investimentos e dinheiro, mas também das suas habilidades e todos os seus recursos, né? Para você deixar aqui para mim nos comentários se você conhecia ou não conhecia, é novidade para você, assim como para mim, tem um tempinho que eu estou estudando sobre investimento, então tem mais ou menos uns aninhos aí, uns 2 anos que eu já estou a par desse assunto, mas a prática mesmo está vindo agora, sabe? Errei muito, falei muito, eu tinha muitas crenças limitantes em relação à área financeira, ainda tenho, né? Tô quebrando uma rua, mas deixa aqui para mim nos comentários, né? E vamos para a aula, mais um dia. E antes da gente fazer a leitura bíblica, gente, eu gostaria de deixar bem claro, né, que quando a Bíblia ela nos orienta a diversificar os nossos recursos, né, os nossos investimentos, ela não está nos incentivando a buscar ganhos rápidos, né, ou fazer investimentos sem critério, né? Então, assim, o princípio é você ter prudência, né, ter critério, estudar antes de tomar qualquer decisão. É por isso que eu até falei para vocês sobre a importância da gente buscar conselhos sábios, fazer um curso sobre da área, né, para você crescer em conhecimento. E outra coisa, você só aprende praticando. Não existe, né, o conhecimento ele só vai ter poder se você praticar. Mas lembrando que o foco aqui é a gente ser bons mordomos, né, ter uma boa mordomia. E lembrando que
a nossa confiança, ela permanece firme no Senhor. Porque às vezes, gente, a gente vai ver ali a circunstância, né, aparentemente, mas só Deus sabe o que está acontecendo por trás em relação ao mercado financeiro. Então é sempre bom a gente ter cautela, estudar, né, orar ao Senhor, né, lembrando que Ele é a nossa rocha e a nossa confiança está nele, mas temos a nossa parte, né, no processo, que é estudar, que fazer as coisas da forma correta, né, não tentar querer ganhar as coisas rápido e sem ter conhecimento, né? Sem ter aquele embasamento teórico que a gente precisa ter e com isso testar, né, na prática. Quem puder abrir a Bíblia, né, Eclesiastes 11, né? Igual eu sempre falo para vocês o que é a minha Bíblia, né? A gente tem o privilégio de ter a Bíblia em mãos, né, gente? Quantos países não têm esse privilégio? Eu não sei de onde você está me assistindo ou ouvindo, né? Mas saiba que eu tô aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil a gente tem esse privilégio, né? É uma honra. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu gosto até de grifar mesmo, né? Não sei se dá aqui para ver no vídeo, né? Mas de grifar, né? É muito bom a gente estudar a palavra do Senhor, né? Então, vamos fazer a leitura? Fala assim, ó. Eclesiastes, versículo 1 e 2. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E aqui, gente, essa Bíblia que eu tô, né? Eu tô usando a do meu esposo, que a minha é outra versão, a dele é NVI, né? Nova versão atualizada. E aí eu tenho a Ara também, que é a Almeida Revista e Atualizada. E eu coloquei aqui no, no devocional, e eu acho que eu vou deixar esse aqui mesmo, que eu quero ler em outra versão com vocês, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que fala assim, ó. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, assim, ele é muito claro, né? Tipo assim, muito direto esse versículo, né? Esse princípio, né? Para a gente diversificar os nossos recursos. E aqui nessa nova linguagem eu gostei porque, né? Já fala diretamente sobre a questão financeira. Então, o que a gente percebe? É que a nossa vida, ela não tem assim, não é uma linha reta, né? Sempre tem ali os imprevistos que acontecem na caminhada, as incertezas, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai vir amanhã, né? Hoje pode estar tudo certo, amanhã, né, o trem tá misericórdia, pode ter uma guerra, né, crise econômica, né, alguma mudança lá no mercado, né, os políticos falam uma coisa, quando é fé, o preço sobe, o preço desce, não pode fazer exportação, então, assim, pode acontecer também, eu até coloquei aqui um desemprego, né, então, assim, os imprevistos, eles vão vir, de você estar vivo, só da gente estar vivo, né, já a gente sabe que as incertezas é garantida, né, faz parte da nossa realidade, é você estar vivo e estar aqui no mundo, né, então, a instabilidade é uma coisa que é certa que vai ter, né? Então, assim, Salomão, ele nos leva a refletir sobre essa verdade, né? E é um princípio de sabedoria, né? Para você não colocar tudo no mesmo lugar, porque pode ser que aquele lugar que você colocou, ele pode, né, falir, sei lá, pode acontecer alguma coisa, né, que vai ali e tá atrapalhando. E eu percebi que eu tô quebrando esse princípio, gente. Assim, eu tô evoluindo, mas ainda tô muito ali no Nubank, sabe? Eu preciso. Ontem mesmo eu olhando, estudando para falar hoje, né? É, treinando e eu já tinha escrito esse devocional, né? Só que aí eu corrigi, acrescentei algumas coisas também e eu prestando atenção em mim, né? Eu tô praticando, é como eu falei pra vocês, eu tô até aqui com a minha agendinha, que eu tinha colocado um caderno mesmo pra ser a agenda, sabe? Gente, Deus, despertador, peraí, só um minuto. Eu coloco o despertador quase pra tudo. Então, essa agendinha, ela tá sendo pra financeira mesmo, sabe? Pra mim anotar mais, assim, eu anoto alguma coisinha, outra coisa ali, mas eu tô usando ela pra
anotar os gastos, as entradas, o dinheiro, né, que eu vi que é uma coisa que eu não estava fazendo, né? Porque eu estava com caderno, então o caderno é eu que coloco a data. Então, às vezes, algum dia não preenchia, e aí também não preenchia a parte financeira, né? E aí eu tô com essa pequenininha, não sei se dá. Deixa eu até voltar aqui pra tela, que eu saí dessa tela aqui. Aí, tá vendo? Você vê ela pequenininha, mas dá pra anotar. Aí você vai, né? Não sei se você gosta de fazer assim. Aí coloca todos os gastos. Até aqui você vê, quinta-feira, meu esposo gastou R$ 143, gente. R$ 143 no crédito. Eu falei, gente, Deus, misericórdia. Num dia, né? Porque pra gente que tá passando assim pelo aperto financeiro no momento, né? Não tá podendo muito gastar muito. Mas pensa, né? Com lanche, frutas, e tem que comprar, não tem jeito, né? Coisas que a gente precisa, né? E até chegar ali, hoje é dia 26, né? Até chegar o dia 30, estamos aí no cartão. Mas, igual eu falei, Deus sabe, Ele reconhece que a gente está passando por esse momento e faz parte, né? Então não tem como a gente fugir, né? E a gente está fazendo a nossa parte, né? Ele está trabalhando, eu também estou tentando, né? Com os meus empreendedorismo, né? Fazer alguma coisa também, né? E a gente tá indo, né? Mas é muito importante, né? Aí eu percebi, por mais pouquinho que sejam os meus investimentos que eu tô fazendo, mas eu tô muito lá no Nubank, né? Eu fiz uma caixinha para mim e meu esposo, uma para o meu filho, né? Pro Caleb. Então, e aí eu preciso dar uma diversificada. Tem ali só que lá no Nubank é uma coisa interessante que tem como você investir no tesouro direto ali, né? Que eu sou conservadora, depois a gente vai falar sobre esses perfis, até deixei anotado aqui. Eu tenho conta lá no Modal, né? Tem ali um investimento ali, só que tá no Tesouro também. Então tá muito focado, tipo assim, ou tudo bem que, né? Ou tá no Tesouro, mesmo que seja em outra corretora, mas tá no Tesouro, mas, igual eu te falei, né? Pelo que eu tô estudando sobre finanças, o Tesouro é um das, né, assim, que dá mais segurança em relação aos outros investimentos. Você não perde nada, né? Pelo menos quem tá iniciando, né, não quer perder ali. Mas, enfim, né, ele fala, Salomão nos ensina, nos orienta, na verdade, a distribuir, né, os nossos recursos com prudência, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né. Então, assim, e esse princípio ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, né, mas ele continua extremamente atual, né. E quando você vai estudar, fazer mesmo um curso, alguma coisa na área financeira, esse princípio ele é conhecido como diversificação, né, no mundo moderno. Então, é você dividir o seu patrimônio, né, em vários investimentos, pode ser no negócio, né, no empreendedorismo. Então, essa sabedoria, ela está mais atual do que nunca, né? Então, assim, você fazer aquela distribuição de forma equilibrada, né? Reduzindo os riscos, né? E também conhecendo você, né? Você precisa se conhecer em relação aos investimentos, né? Quando eu comecei, né? Com a minha amiga, que eu falei para vocês, a Amanda me apresentou, eu não sabia qual era meu perfil, né? E até deixei anotado aqui para mim não falar nada errado para vocês. Né? O meu é o conservador, né? Então, assim, eu gosto de ter segurança, não gosto de perder nada, não tolero perdas, ainda estou nessa fase, não evoluí. Fiz ali investimento em ações, mas assim, eu ainda tenho medo, sabe? De ir, eu tô caminhando, mas é normal, porque a gente tá dando um passo de cada vez, né? E não tem muito dinheiro assim, né? Lembrando que a gente, no mundo dos investimentos, né? É bom você saber quanto você está garantido e aonde você está garantido, né? Igual lá no saldo do Nubank mesmo, você não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é o FCG, né? Não, FGC. Então, se tiver na caixinha ou no CDBs, você é garantido até R$ 250.000. Então, até eu ganhar 250.000 e se não tiver no saldo, tá garantido. Agora, se tiver no saldo, você pode correr o risco de perder o dinheiro, né? Agora, se tiver no tesouro também, você é garantido com esse valor, né? Então, assim, é bom você saber, né? E o outro perfil é o moderado, né? Que é um perfil que ele busca ali o equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade. Ele é um pouquinho mais evoluído do que o conservador. Eu acredito que eu estou caminhando para esse, sabe? Então, ele vai tá ali na renda fixa, né? Que é o CDBs e o Tesouro Direto é renda fixa, você não perde nada.
e você ganha bem mais, né? Igual a Caixa Econômica, a gente não ganha, mas é bem pouco, não é tanto assim, né? Nas corretoras e do Nubank mesmo, no Inter, no Modal, que é o que eu tenho experiência, eu vou falar da minha experiência, né? A gente ganha bem mais, né? Então, ele fica ali entre renda fixa, fundo do fundo, né, no multimercado, e tem o último, né, o terceiro, que é aquele mais agressivo, aquele mais arrojado, né, conhecido, acho que é conhecido como arrojado, que eles falam. Então, esse, ele foca, ele prioriza ali a rentabilidade, e ele também vai para o longo, ele foca muito ali no longo prazo. Ganhar, ele não precisa do dinheiro no momento, então ele coloca para, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Então ele foca muito na renda variável, que é ações e fundos imobiliários. Então é bom você, igual eu falei para vocês, né? Que eu dei o conselho para vocês fazer o curso, entender o perfil de vocês, né? E começar, né? Eu lembro que lá na faculdade eu tinha um amigo meu que começou, né? Quando a gente começou a estudar lá na teoria, ele começou a testar, coitado. E ele jogou R$ 500, eu acho que até falei em algum vídeo aqui para trás dessa série, R$ 500, gente, e ele perdeu esses R$ 500, porque ele jogou em ações, e a ação baixou, não sei o que aconteceu lá, ele perdeu, e aí todo mundo da sala começou a ficar morrendo de medo. Meio que travou a nossa turma essa experiência dele, né? Porque ele falou, gente, pelo amor de Deus, corre disso, não faz. Só que assim, foi uma precipitação, você entendeu? Não estudou, né? Não entendeu ali o processo. E acabou que eu também fiquei com medo, né? Tanto que quando a minha amiga foi me apresentar lá na empresa, para mim, ela via que eu colocava, né, quase todo o meu salário ali na Caixa Econômica, né? Ela ia comigo no centro, falava, André, você coloca tudo na Caixa, né? Você tem que diversificar isso, você tem que aprender sobre investimento. Me apresentou a Natália Arcuri na vez. Eu acho que foi ali por volta de 2020, mais ou menos, ou 2019, mais ou menos nesses 2 anos aí. Eu não lembro assim a data certeira, porque foi um dia comum, né? Como o outro. E aí ela falou, e eu até falei para ela do caso do menino, né? Que tinha é, feito isso. E ela falou, mas a gente não pode se deixar travar por isso, né? A gente tem que aprender na prática. E ela estava certa, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com ela, eu lembro ela, até hoje, né? Eu tô usufruindo daquilo que você me ensinou e tô aprendendo mais. Então, quando a gente aprende esse princípio, não é pra gente sair fazendo igual o meu amigo, né? Que agiu por impulso, queria aprender, pá, não vou estudar, simplesmente vou colocar lá e vai render. Meus R$ 500 vai virar 1.000 e assim, não é tão rápido assim, né? A gente sabe que a coisa certa sempre é um pouquinho mais demorada. Às vezes pode acontecer, né? Da gente ter ali um ganho rápido, mas geralmente é mais ganho assim, proporcional ao tempo, né? Se você não quer arriscar, então é, é, você vai ter que esperar para acontecer, né? Aquela data específica. Então, a gente precisa sempre estar estudando, planejando, né? Tendo responsabilidades pelas nossas atitudes, pelas decisões também, né? Porque mesmo você fazendo tudo isso, não vai eliminar os riscos, né? É, eu acho que a parte principal é permanecer com a confiança no Senhor, né? Porque o Senhor é que nos protege, nos guarda, nos dá sabedoria, mas também temos a nossa parte, né? Que é planejar, estudar, né? E, e agir com prudência, né? Deus não quer que a gente também fique travado pelo medo, igual eu percebi também escrevendo esse devocional, que eu estava travada pelo medo, né, de evoluir para o próximo passo, mas aí eu falei assim, depois eu falei assim, gente, mas eu também não cheguei nos 250 mil, né? Ainda tô garantida nele aqui, então não tô tendo risco, eu não tô arriscando aqui, mas e também não tô ganhando tanto assim, né? Quem sabe, quem é empreendedor sabe como é difícil, né? E aí, para quem também não sabe, eu tô grávida, né? Deixa eu levantar aqui para mostrar a barriga para vocês. Toda vez eu mostro, né? Tô com 33 semanas e alguns dias, então, 2 dias eu acho, se não me engano. E aí, 33 semanas e 2 dias, não, aí você já não tem aquela energia que você tinha, né? Então, eu falei assim, Andréia, né, seja caridosa com você mesmo, né? Compreensiva com você, a fase que você está vivendo, né? Graças a Deus estamos vencendo, né? Já estamos aí no início do 8º mês. Então, Deus está cuidando de tudo, está provendo. Eu vejo o cuidado de Deus, gente. Eu quero fazer
um devocional, ainda tô, né? Ele não foi escrito, eu vou escrever ele, sobre a provisão de Deus. Sabe, quando você tá passando por essas lutas, igual eu tô passando, é, como Deus é assim, ele, nossa, eu nunca tinha tido essa experiência, né? E tô tendo várias experiências, assim, de falar com ele sobre uma coisa, e aquela coisa, esses dias mesmo, foi um tênis, que eu que tava querendo, e eu falei, tava lavando os meus sapatos, eu falei, nossa, eu preciso de um tênis, pra fazer caminhada. Menina, eu acho que eu falei à tarde, num dia anterior, no outro dia, minha cunhada chegou com um tênis pra mim, eu falei, gente, meu Deus, a gente fica até com medo na hora, né? Mas assim, e assim, eu só tô experimentando isso, esses milagres, dá vontade até de chorar, né? Mas não vou chorar, né? Porque também a maquiagem vai borrar tudo. A gente vê como Deus cuida dos seus, né? Enfim, eu emocionei. Graças você já sabe, né? Mas a gente não pode ser travado pelo medo, sabe? E não ser imprudente. E sempre buscar o equilíbrio, reconhecer que o Senhor, Ele conhece o futuro, né? Gente, emocionei, meu Deus. Né? Acho que quando você tá vivendo isso é muito forte, né? Ter essas experiências com Deus, né? Sobrenatural. Que você não falou pra ninguém, simplesmente acontece. Então, deixa eu me recompor, né? E eu acho que o principal é, né, confiar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas e a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, mas mesmo assim a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa confiar em Deus, né? E agir com sabedoria, com responsabilidade, né? Administrar, né? A gente está aqui também aprendendo a ser bons mordomos, né? Daquilo que Deus já confiou nas nossas mãos e continuar a caminhada, a jornada não acaba, né? Ela continua, e todo dia é um desafio e a gente precisa vencer. E aqui eu separei, né, o desafio do dia, né, para vocês fazer algumas perguntas. E aí eu queria falar aqui se você tirar um tempinho, né, para você analisar se você está administrando, está distribuindo seus recursos, né, assim como eu fiz a avaliação que eu fui falando para você no decorrer aqui do devocional, né. A primeira pergunta que eu coloquei: você concentra todo o seu patrimônio em um único lugar? Eu percebi que eu sim, sabe? Por mais que eu tenha em outras corretoras, eu ainda tô sofrendo um pouquinho disso aqui. Eu preciso aprender e evoluir um pouco mais. Eu já, já meio que reprovei na primeira, né? E aí, a segundo ponto é, conhece os riscos dos investimentos que você possui? E esse aqui eu tô ok, porque eu sei, né, que a gente é garantido. Se tiver igual lá no Nubank, que eu uso, se tiver na caixinha ou ali no CDBs, a gente é garantido pelo fundo garantidor. Eu só não posso deixar lá no saldo, que aí no saldo, se acontecer alguma coisa, você perde. E isso é da minha experiência, gente. Então você tem que ver onde está seu dinheiro, né? Igual se estiver na Caixa Econômica, você tem que pesquisar e ver. Na Caixa Econômica eu falo porque é onde eu mais colocava antes, né? E não rendia nada. Meu Deus, acho que é 5%, se não me engano. Tem até que olhar o valor atual que tá, mas eu acho que continua quase a mesma coisa. Né? E a terceira que eu coloquei, tem buscado aprender antes de investir, né? Isso aqui é fundamental, é você ser prudente, né? Não tomar decisões por impulso, né? E aí, por último, eu coloquei para você sempre estar orando a Deus, né? Pedindo sabedoria, discernimento, antes de tomar qualquer decisão, né? E tendo Deus, né, como a sua suprema confiança, né? Sua confiança está nele, né? E saber também que, até coloquei aqui nessa última frase, né, que a prudência, ela não elimina os riscos, os desafios que vão surgir na vida, né? Mas vai nos preparar para enfrentá-los de uma forma mais sábia, né? E com Deus na frente, gente, é igual fala, né? Jesus falou pra gente que a gente não teria uma vida fácil, né? Pelo contrário, né? Que a gente teria uma vida de desafios, né? De perseguição, lutas, tribulação. Mas ele também fala que ele venceu, né? E ele está conosco, né? Que a gente também pode vencer, né? Muitas das vezes o mundo não vai entender, né? O que está acontecendo no momento, né? Aí fala assim, nossa, mas a pessoa fulano de tal tá passando por tanta luta,
né, e tá na paz, né? Porque a paz de Deus ela excede todo entendimento, né? Quando sua confiança tá nele, pode vir o que vier, né? Você vai sentir? Vai, porque você é ser humano, né? Mas quando você tá em Deus é sobrenatural mesmo, gente. Não tem explicação para o que Deus, né, assim nos ajuda, nos fortalece, né? Só Ele mesmo, né? Vamos fazer uma oração para finalizar, né? Que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática essa palavra. Vamos orar? Papai amado, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando a tua palavra, estar aprendendo, estar me analisando também, Deus, e percebendo os meus erros, meu Pai, eu já te peço perdão por todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Meu Pai, neste momento, nos ajude, meu Pai, a ser prudentes, a diversificar os nossos recursos, mas também, meu Pai, agir com prudência e entender que aqui o Senhor não está nos incentivando a ganhos rápidos ou investir com imprudência, mas o Senhor está nos alertando por meio da vida de Salomão que ele escreveu a, a diversificar com sabedoria, Deus. Então, nos ajude a cumprir isso que o Senhor nos ensina na tua palavra, a colocar em prática, meu Pai, para que a gente possa usufruir das suas promessas que o Senhor fez para nós. Meu Pai, que a gente venha continuar firme, meu Pai, crendo, meu Pai, em Ti, né? Que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o dono do nosso coração. Estamos completamente em Tuas mãos, Senhor querido, meu Pai, sabendo que a gente não conhece o futuro, mas o Senhor conhece, né? Então, nós cremos em Ti e os Seus planos são bem maiores do que os nossos. Nós cremos nisso, meu Pai. Visita essa outra pessoa que está ouvindo do outro lado, que está passando por esse momento. Eu não sei o que ela está passando na vida dela na área financeira, mas visita, Senhor, né? Visita, Senhor querido, restaura, dê sabedoria, dê força, dê, né, direcionamento para que essa pessoa consiga sair desse fundo do buraco, meu Pai, e que ela venha, meu Pai, crescer nessa área e que esse crescimento possa abençoar outras vidas, que esse é o principal objetivo da gente ser bem-sucedido financeiramente falando, cumprir a nossa missão aqui na Terra, porque a gente não veio a passeio, o Senhor nos deu uma missão a cumprir, que a gente vá ao mundo pregar o teu evangelho, que a gente não tenha medo de falar, que a gente venha falar a verdade, meu Pai, que a gente não venha deixar a nossa área financeira envergonhar o Senhor aqui nessa terra, que a gente seja testemunha viva do Senhor aqui, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E finalizamos, né, o devocional, que Deus abençoe a sua vida, né, que hoje seja um dia abençoado, né, e se você gostou desse tipo de conteúdo, né, já se inscreva no canal, deixa seu like, não esqueça de deixar aqui nos comentários para mim se esse princípio que a gente aprendeu hoje sobre diversificação é novidade para você, ou você já conhece, você pratica, está recebendo os frutos dessa prática, né? E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.